De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a morte súbita é aquela que ocorre dentro de 24 horas do início dos sintomas. Mas para os especialistas, muitos pacientes morrem até 1 hora depois. Para falar sobre esse assunto, o Alerj Debate de hoje recebe o deputado João Pedro, do Democratas, e o cardiologista e membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João de Deus e Brito. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Dr. João, eu queria saber do senhor o que é a morte súbita, o que caracteriza o quadro da morte súbita? Nós podemos definir que a parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória está inserida na evolução temporal da morte súbita, que pode começar com dor no peito, arritmia cardíaca grave, hipotensão arterial. Esses sintomas podem aumentarem de intensidade e ocorre então uma queda súbita da circulação e o cérebro fica desprovido de sangue e oxigênio e então ocorre a perda da consciência. E aí também os pulmões não ventilam. E aí se estabelece o que nós chamamos morte biológica se não aparecem pessoas habilitadas para salvar o paciente, para ressuscitar o paciente. Mas essas pessoas normalmente têm algum problema cardiovascular ou isso pode acontecer também em pessoas que não têm histórico nenhum de doença coronariana ou nenhuma cardiopatia? Pode sim. A maioria das mortes súbitas ocorre por doenças cardíacas e nelas são doenças inflamatórias, doenças hereditárias, mas principalmente ocorre devido à doença coronariana. Então aí a doença coronariana se responsabiliza por cerca de 80% da morte súbita. Ela pode ocorrer também em pessoas que têm arritmias cardíacas, isso significa que o coração bate rapidamente, aí pode haver uma morte súbita em decorrência de uma fibrilação ventricular ou que nós chamamos um ataque cardíaco ventricular sem pulso. E o que distingue? E tem as pessoas que não têm doença, mas é muito pequeno esse grupo de pacientes, que eles podem morrer em consequência de um impacto na região torácica, que nós chamamos comócios cordis. E essas pessoas são aquelas que tem que salvar, não pode morrer. Como é que acontece isso nessas pessoas que não têm nenhuma doença? Como é que ela tem uma morte súbita? O que acontece para isso, para chegar a esse ponto de morrer tão rápido assim? Morre se tiver um impacto capaz de produzir uma energia no tórax e produzir uma fibrilação ventricular. Então o coração perde o ritmo e começa a bater, todas as fibras desordenadas batendo cada um ao seu tempo. E aí nesse caso só salva a vida se fizer um choque, uma cardioversão com um desfibrilador automático. Doutor João, nesses casos, estamos aqui vivendo um momento que se precisa ter agilidade nos procedimentos para salvar a vida desse paciente. Quais são os procedimentos que o senhor julga eficientes para que a gente possa, vendo uma circunstância como essa, possa intervir para salvar a vida dessa pessoa que foi acometido de um infarto? Aí então se verifica que modernamente o que apareceu de novo é que nós chamamos de suporte básico da vida. Certo. Esse suporte básico da vida não necessariamente não pode ser dado só pelo médico. Hoje em dia você pode treinar pessoas, médicos, enfermeiros, paramédicos ou pessoas que não tenham estudado medicina, no qual ele fica habilitado a executar no paciente que faz a parada cardíaca esse suporte básico da vida. Como é que a gente detecta se aquela pessoa está tendo um problema cardíaco ou não? Leigo. Isso é uma pergunta muito importante, porque nós temos duas gradações de perda súbita da consciência. Uma está representada pela lipotímia ou desmaio. Nesse caso, o paciente cai, ele perde a consciência transitoriamente, mas logo depois que ele cai, ele recupera a sua consciência e ele continua respirando.
Enquanto que na parada cardíaca o paciente cai, tem uma perda da consciência, aí a partir daí ele não mais respira e ele fica tecnicamente, do ponto de vista morto, e é a morte biológica. E o que a pessoa que está perto dessa pessoa que está sofrendo disso tem que fazer, se não tiver nenhum socorro médico perto? As pessoas leigas têm alguma medida que se possa fazer imediatamente para tentar reverter esse quadro? Exatamente, as pessoas leigas e que tenham tido um curso de treinamento básico, de suporte básico da vida, o que ele tem que fazer é fazer a ventilação boca a boca, prender a narina do paciente com a própria mão e insuflar o oxigênio dele na boca do paciente. E aí ele tem que feito isso, ele dá duas massagens cardíacas no peito do paciente, tem que pedir socorro, porque não adianta ficar sozinho, pedir socorro, e aí ele continua o suporte básico da vida, que é as compressões torácicas, 100 compressões torácicas por minuto. E a cada 30 compressões, ele então vai lá e faz ventilação boca a boca. Aí, nesse momento, se não chega o desfibrilador elétrico, ele continua massageando, se tiver que remover, massageando até chegar no hospital. E se dispuser do desfibrilador automático, o leigo pode utilizar esse aparelhinho, que é um computador, que ele faz tudo, basta seguir a voz dele. E aí você já tem todas as orientações, não tem nenhum problema de ter que regular esse aparelho, nada disso? Não, o desfibrilador elétrico automático ou semiautomático, o que você tem que fazer é colocar como se coloca um esparadrapo no tórax, 2 eletrodos, e ele comanda, coloque as partes dos eletrodos no paciente. E ele então interpreta e você começa a ver como é que está a batida do coração. E aí ele diz, está na hora de fazer tratamento no paciente. Aí você então aperta um dedinho só lá no 2 e dá o choque no paciente. Claro que essa providência pode ser repetida várias vezes. Doutor, e qual é o tempo, tecnicamente, que um paciente sobrevive a essa circunstância? O paciente com parada cardiorrespiratória tem que ser tratado nos 5 primeiros minutos. Do contrário, passando desse tempo, se estabelece a lesão cerebral, que pode matar o paciente ou pode deixar o paciente em vida vegetativa, ele nunca mais vai falar, nunca mais vai respirar, e então ele tem que ser tratado nesses primeiros 5 minutos. Por quê? A chegada do socorro, mesmo nas grandes cidades, como em Seattle, ele só chega 8 a 12 minutos depois. Então, nessa difícil. hora, não tem mais solução. Tá certo. Gente, a gente tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta com esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.